Meus irmãos, eu vos saúdo na doce e confortadora paz do Senhor Jesus. De pé, como já nos encontramos, por favor, abra comigo a sua Bíblia para o Evangelho de Jesus Cristo, conforme percebeu Marcos, o capítulo de número 2. Nós estamos na presença de Deus, aqui nesta casa, certamente já abençoados por aquilo que já ouvimos, da palavra lida, testemunhada, falada, cantada. Os nossos amigos que nos acompanham pelas ondas da nossa Rádio Paz, os que estão conosco através das redes sociais, da internet, Deus tem uma palavra também para o seu coração, fique atento. Marcos capítulo 2, eu quero ler a partir do primeiro alguns versículos, onde encontramos o seguinte: alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e souberam que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E ali estavam assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Amém. Toma aí seu lugar, por favor. Meus irmãos e amigos, Jesus é o personagem mais importante de toda a história das Escrituras Sagradas. Aliás, tudo que foi escrito no Antigo Testamento apontava para o dia em que Jesus nasceria como o Filho de Deus, aquele que de fato foi enviado como Salvador do mundo. Isaías já profetizara 740 alguns anos antes do seu nascimento, que um menino nasceria e um filho se nos daria. Observe bem a diferença. Com um menino ele nasceria, e de fato nasceu, numa manjedoura, ou numa caverna, e posteriormente posto numa manjedoura, nas regiões e nas redondezas da velha e antiga Belém, no sul da Palestina. Mas o mesmo profeta disse que um filho se nos daria, pois que enquanto filho de Deus ele nunca nasceu, nunca nasceria e nem nunca nasceu, porque Deus não tem princípio nem fim, Deus é eterno. E eterno é a capacidade que só Deus tem de ter todo o tempo, em todo o tempo, ao mesmo tempo, sem perda de nenhum tempo. Só Deus tem essa capacidade. Bondosa e ricamente, as Escrituras apresentam a graça salvífica de Cristo Jesus, ou de Deus em Cristo Jesus.
apresentando ao longo de 1500 anos aproximadamente, através de profecias, narrativas e relatos, o modo como esse Deus viria até nós para ser o nosso remidor, o nosso redentor. O Filho eterno de Deus chegou ao mundo sem muito barulho, quase ninguém percebeu o momento de sua chegada, quase ninguém percebeu, melhor, o momento de sua chegada, e aqueles que deveriam ter o dever de tê-lo percebido, no primeiro momento não conseguiram fazê-lo, porque ele entra no mundo pelas portas do fundo. Comumente vem encarnar-se inicialmente num bebezinho, e aí o escritor, o poeta disse, Deus resolveu vir tomar sopa na casa de Maria. Você imagina? Bendito seja o nome do Senhor, o Emanuel, o Deus conosco. E naquele dia, naquela noite inesquecível, memorável, alguns pastores que guardavam o rebanho, segundo a Bíblia, durante a vigília da noite, certamente não era inverno naquela região do planeta Terra, pois senão os pastores não estariam à noite guardando os seus rebanhos. Apareceu um anjo, anunciando a eles, não temais, eis aqui vos trago nova de grande alegria. Essas novas estão sendo anunciadas até hoje. Ele nasceu, ele está presente, e na presença dele, algo de extraordinário acontece. Que boas novas são essas? Se alguém lhe perguntasse aquele anjo, ele teria dito, é que na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Bendito seja Deus. E a Bíblia diz também por Lucas, o médico amado, que naquele mesmo instante apareceu com aquele anjo, uma miríade de anjos, um coral celestial, cantando glória a Deus das alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é o príncipe da paz, ele é o conselheiro, é o Deus forte, é o Deus conosco. E nós o amamos e nós o servimos, obviamente porque ele nos amou primeiro. Ele veio aqui abrindo mão da sua glória, de sua majestade, de sua infinitude, aquele que o próprio universo não podia contê-lo e na verdade não pode contê-lo. Ele veio circunscrever-se, limitar-se no corpo de um judeu, talvez de 70, 75 quilos aproximadamente, para revelar a mim e você a face de Deus. A mim e a você a face de Deus. E aí eu tomo esse texto porque o evangelista Marcos, que não era do grupo dos apóstolos, ele era alguém que converteu a Jesus Cristo algum tempo depois da morte de Jesus Cristo e ressurreição de Jesus, pelo ministério do apóstolo Pedro. E ele então resolve colecionar, reunir alguns fatos da vida e ministério de Jesus, que revelasse esse lado salvífico, transformador, poderoso deste personagem chamado Jesus. Aí a gente tem então esse texto aqui, e em breves palavras eu quero que você pense comigo o seguinte: você que está sentado nos bancos aqui nas poltronas do nosso templo, e você que está nos assistindo à distância, é preciso que nós trilhemos, que nós de nossa parte compreendamos a necessidade de dar alguns passos
para sermos efetivamente abençoados por esse Deus encarnado, esse homem Deus, esse Deus homem. Primeiro, diz aqui que ele estava em Cafarnaum. Eu quero chamar a atenção para essa expressão aqui na parte B do versículo 1. E soube-se que ele estava em casa. O que eu quero dizer para você nessa expressão aqui? Eu quero tirar a palavra ambiente de familiaridade, ou ambiência favorável para que Jesus possa realizar aquilo que você precisa que Ele realize na sua vida. Ele deseja que eu e você, no nosso coração, na nossa existência, na nossa casa pessoal, nós criemos, nós consigamos dar a Ele esse ambiente de familiaridade, a fim de que Ele possa, em chegando, em se aproximando, sentir-se em casa. Está em casa aí? Ele é tão extraordinariamente maravilhoso, que do mesmo modo que em abrindo mão da sua majestade e glória para se humanizar, Ele vem morar em nós. Esse Deus, através do Espírito Santo, vem habitar na minha e na sua vida. Ele quer, meu amigo e meu irmão, que você abra o seu coração e que você tenha o entendimento e a disponibilidade de recebê-lo. Parece que estava falhando, meu irmão. Na sua casa, como alguém bem recebido, ele quer sentir-se à vontade aí. Bendito seja o nome do Senhor. Mas alguma outra questão aqui que esse texto nos coloca, um passo a mais que você precisa entender, que você precisa dar para receber o toque transformador, curador, o toque poderoso desse Jesus, é ter a humildade de aceitar, se necessário, e certamente você tem sua necessidade, eu tenho as minhas, ser ajudado. Esse homem não chegou sozinho até aquela casa. Marcos faz questão de dizer que 4 bons diáconos e amigos certamente daquele homem levaram-no até diante do Senhor. Tiveram alguma dificuldade em função da multidão que estava em torno dele, não conseguiram adentrar a casa pelas vias normais. Então eles retiraram algumas pedras do telhado. Obviamente a casa era construída no nível abaixo da rua e a cobertura era feita de pedras. Tiraram então algumas pedras e desceram aquela maca ou a cama onde aquele homem estava e colocaram-na diante do Senhor. Esta noite, esta igreja aqui é a sua ajuda. Esse culto aqui é a mão poderosa de Deus que está te ajudando a chegar diante do Senhor. Então não perca a oportunidade de levar a sua bênção. Você precisa de ajuda? Você tem ajudante aqui esta noite. Ele está aqui para te ajudar. Nós estamos aqui para te ajudar, para te colocar diante da face desse Jesus Todo-Poderoso. Levaram-no até Jesus. Colocaram lá. Certamente, obviamente, pelo estado daquele paralítico, ele não poderia sozinho e por si mesmo ter vencido todas aquelas impossibilidades, empecilhos, e estar então diante do Senhor. Você precisa de ajuda? Você tem alguma necessidade? O Espírito de Deus vai usar alguém, alguma coisa, aqui esta noite. Quero o louvor que você ouviu, esta palavra que eu estou ministrando, alguém ao seu lado aí, alguém aí na sua casa contigo, para te ajudar, e vai te colocar diante daquele que é o Senhor dos senhores, a majestade divina encarnada, que chegou até nós para nos tomar pela mão e nos abençoar. Mas há um terceiro passo aqui, eu acho isso extraordinário. Está aqui no versículo de número 2, a parte B.
Por que tinha tanta gente lá então? E ajuntaram-se, diz aqui, tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, achavam lugar. Por quê? Porque ele lhes anunciava a palavra. Deixa eu dizer para você, qual é o terceiro passo aqui? Você precisa ter ouvidos atentos, alma receptiva, coração aberto para ouvir a palavra do Senhor. Eu sei que você está ouvindo desde o início dessa reunião. Sabe por quê? Porque é a palavra que é o instrumento do agente Espírito Santo para gerar vida no seu, no meu e no nosso coração. E lhes anunciava a palavra. Você está ouvindo a palavra de Deus esta noite? Você tem os ouvidos abertos para ouvir essa palavra? A Bíblia diz, esse mesmo Jesus, em João 6, lá pelo versículo 57, se não estou enganado, disse que essas palavras, ele disse, as minhas palavras são espírito e vida. Bendito seja o nome do Senhor. E essa palavra vai gerar vida no seu coração. Essa palavra vai gerar vida aí em você. E vai anular, desfazer qualquer espírito, qualquer ideia, qualquer sentimento de derrota e morte que porventura esteja rodando a sua vida, rondando a sua vida. Porque a palavra está sendo anunciada e ela tem vida de Deus para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Mas há uma quarta verdade que eu tiro daqui, nesses minutos finais. Escute bem, diz assim o versículo de número 5. E vendo, aliás o versículo diz assim, e Jesus vendo-lhes a fé, porque Jesus chegou primeiro à fé dos ajudantes, daqueles que o levaram diante do Senhor. E vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Sabe qual a verdade que eu tiro daqui, que esse texto nos coloca? Aceite as prioridades de Deus para a sua vida. Pense comigo um momento, escute bem. Aqueles 4 bons amigos levaram aquele moço, aquele paralítico, diante do Senhor, objetivando certamente, intensamente motivados para vê-lo andando. Mas que adianta curar as pernas de alguém para ele caminhar mais rápido para o inferno? Jesus muda as prioridades dos amigos e certamente também a prioridade daquele paralítico. É por isso que a igreja do Senhor Jesus, desses quase 2000 anos, está proclamando, sobretudo e acima de tudo, o evangelho salvífico da graça de Deus. Ele cura, é verdade. Ele tem poder para restaurar nossa saúde física. Mas o maior e mais portentoso milagre que esse Jesus, esse Salvador, opera na nossa vida, é quando pelo Espírito Santo, mediante essa palavra de vida, Ele vai nos porões do nosso ser, e tira de lá a semente do velho homem, e implanta lá uma nova semente, e diz agora você é regenerado, porque pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, esse Espírito nos libertou da lei do pecado e da morte. Não há alegria, não há milagre maior do que este. Obviamente e certamente todos nós cremos, oramos, desejamos ver milagres de cura, de restauração das pessoas. Mas sobretudo a igreja do Senhor Jesus na terra tem por princípio a função, e eu vou dizer não apenas função, mas por princípio e prioritária responsabilidade, proclamar o evangelho da salvação. E essa salvação nos alcança, nos libertando sobretudo e acima de tudo, de nós mesmos, em função de que nós nascemos da velha natureza. Quantos amigos que estão me ouvindo certamente aqui esta noite, quer aqui no nosso templo ou à distância, pelas ondas da nossa rádio ou pela internet,
que já olharam para si, fez um mergulho introspectivo no seu interior. Quem sabe até já fez promessa de si para si mesmo, ou para alguém que você ama, que nunca mais voltaria àquela situação, que não gastaria mais o seu salário com aquela dose, mais outra dose. Mas você não conseguiu, e sem Jesus você não vai conseguir. Você está na presença dele aqui esta noite, e não deixe essa oportunidade passar. Você veio aqui convidado por alguém, você ouviu alguém falar que na igreja Assembleia de Deus que está em Campinas, onde se prega o Evangelho da Graça, há o Cristo Redentor, o Jesus Salvador, e Ele está aqui esta noite para dizer a você: filho, perdoados são os teus pecados, perdoados são os teus pecados. Então aceite as prioridades de Deus para a sua vida esta noite. Se Ele mudar alguma prioridade daquilo que você porventura tinha como objetivo primeiro, se for a salvação da sua vida, fique feliz, Ele está aqui. Ele é sobretudo e acima de tudo o perdoador dos nossos pecados. E por último, e eu encerro aqui, Jesus disse ao paralítico, aí eu gosto disso, versículo de número 9, a parte B, estão perdoados. Aliás, diz assim, a última parte do versículo: levanta-te, toma o teu leito e anda. E ainda o versículo 10, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Sabe o que isso acontece? Eu encontro nisso aqui duas palavrinhas que eu quero usar como binômio: pessoalidade e responsabilidade. Até esse momento, Jesus está lidando inclusive com a fé dos amigos, e vendo-lhes a fé. E enquanto Jesus está tentando alcançar a vida daquele homem, os opositores circunstanciais, escribas e fariseus, interpelam o Senhor dizendo: ora, quem é esse que diz blasfêmias? Eles não o conheciam, não conseguiram ver nele aquilo que nós dissemos, que Ele é o Salvador, é o Deus encarnado, o Deus conosco, Emanuel. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Para aquele paralítico, eu tenho uma grande e uma outra prioridade para a sua vida. Haverá um momento que eu vou tratar pessoalmente com você. E aí ele muda o pronome para a segunda pessoa: a ti te digo. Esquece, sabe o que Jesus está dizendo para você aqui esta noite? Para você que está me ouvindo: não entre em briga, não discuta com essa gente, não deixa a religião, a discussão das religiões e das ideologias, das filosofias, tirar de você a oportunidade de ser abençoado, estando diante de Jesus. Você já foi ajudado, você está aqui esta noite, ouvindo essa palavra. Não permita que as suas ideias, suas ideologias e qualquer coisa, porventura da religião, roube de você a oportunidade, porque Jesus vai tratar pessoalmente com você. Deus é muito extraordinariamente grande, Ele conhece você. É a ti te digo, pessoalidade. Sabe porque às vezes a gente não alcança a bênção de Deus? A gente se deixa envolver demais pela discussão da religião. É mais ou menos como aquele moço que é encontrado por Jesus junto ao tanque de Betesda, João capítulo 5. Jesus chega para ele e diz: queres ser curado? Jesus está perguntando se ele tinha alguma crença, se ele tinha alguma ideia, se ele tinha... Não, Jesus disse: você quer ficar curado? Ele disse: não tem ninguém que me coloca lá no tanque quando o anjo desce, move a água, e até eu tento chegar lá, mas de repente outro mais esperto, ou com uma ajuda melhor, ou acaba chegando primeiro. Jesus não perguntou para ele:
Sabe qual é o maior impedimento das pessoas conhecer esse Deus? Pode ser a religião. Por isso Jesus falou assim, olha, aliás, o texto está dito assim, diz para nós que Jesus resolveu aquela questão. Quem discute essas questões é Jesus. Não entre em briga, deixa Ele resolver as coisas por você. Ele sabe fazer isso melhor. Simplesmente abra o seu coração, porque Ele vai dirigir a você de forma pessoal e dizer a ti. Agora eu não estou falando mais com eles. Agora eu não estou dando atenção ao palavrório, à discussão teológica ou religiosa dele. Eu estou dizendo a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Fica em pé. Aí vem a segunda palavra do binômio: responsabilidade. Nós vivemos um tempo extraordinariamente caracterizado, ou acentuadamente melhor caracterizado, por um senso de responsabilidade. As pessoas não querem mais ser chamadas ao dever. Culturas, ideologias de N colorações em diversas áreas da nossa sociedade propagou a ideia de que o governo, sei lá, um órgão qualquer pode fazer tudo por nós. Jesus está falando com aquele homem assim: olha, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus está dizendo: você quer a bênção de Deus? Eu desejo a bênção de Deus e sobretudo esse toque transformador de Deus na minha vida. Mas sabe alguma coisa? Tudo que Deus fizer por você e em você, vai carregar no que Ele faz, na exata medida do que Ele fizer por você e em você, a responsabilidade. Jesus está dizendo para ele: olha, você está há tanto tempo sem voltar para sua casa, inclusive até aqui, para chegar aqui você teve que ser trazido. Agora é hora de você resgatar a sua dignidade como pessoa humana, como ser humano. E Jesus está dizendo para ele: não deixa esses cacarecos velhos aqui não, toma, isso aqui é teu, a cama é tua, pega isso aqui e volta para a tua casa, que a sua família está lá, há tanto tempo na fila da cesta básica e na fila lá da Bolsa Família da Dilma. Volta lá, cuida, assuma a sua responsabilidade. Oxalá nós entendêssemos isso. Mas esse Jesus, a presença transformadora desse Jesus, de Deus em Jesus, está aqui esta noite. Quem sabe aqui nesse auditório tem alguém que gostaria de dar uns passos aqui diante desse altar, e nós vamos orar por você. O Salvador da sua vida está aqui esta noite. Você que está me ouvindo e assistindo esse culto lá no seu lar, talvez no seu carro, você está na presença desse Jesus transformador, desse Jesus salvador, e Ele quer fazer algo grande na sua vida. Então, estando na presença dEle, não perca a oportunidade de levar a bênção que você precisa e necessita. Tem alguém aqui esta noite, quem sabe lá na galeria, um moço, uma moça, uma jovem senhora, um senhor, nós estamos aguardando você aqui. O Espírito de Deus está aqui esta noite, e você precisa urgentemente de receber o toque transformador desse Jesus, ouvir a palavra que Ele tem para proferir sobre o seu coração e na sua vida, dizendo: olha, a ti te digo, perdoados são os teus pecados. Agora você pode ser alguém. Tem alguém? O Salvador está aqui e chama você e espera você. Dê um sinal com a sua mão, se porventura tiver.
até o final deste culto, se você desejar, se você sentir o toque de Jesus da sua vida, do Espírito Santo e o toque de Jesus da sua vida, você pode vir, nós vamos orar por você. Mas curva sua cabeça enquanto eu oro, e nós oramos juntos na verdade. Pai querido, graças te damos pelo Evangelho salvífico da graça. Nossa história tantas vezes se parece muito com a história deste homem. Todos nós vivíamos afastados, desgarrados, alijados, longe da bênção. Mas alguém falou-nos do Evangelho, alguém nos convidou a uma reunião de adoração e louvor a Deus, como esta que é esta noite, e nós resolvemos chegar. Alguém ajudou-nos ao ponto de nos deixar de fato frente a frente com o Senhor da vida, o Salvador dos homens, o Deus encarnado, Emanuel. E agora nós podemos, Senhor, continuar pela vida fora, carregando aquilo que é nosso dever carregar, levando sobre nós a nossa carga pessoal. Fica conosco e que a tua graça nos